Bom, então, bom dia, professor Clóvis de Matemática. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos começar a estudar sobre os triângulos. Então, primeiro a gente vai ver a definição, né, de triângulo. O que é um triângulo? Um triângulo é um polígono. Então, um polígono ele vai limitar uma parte de um plano, onde o contorno é formado por segmentos de reta. E o triângulo ele é um polígono que tem 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Aí aqui eu já coloquei uma característica dos triângulos que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 300. Desculpa. A soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Deixa eu mudar aqui. A soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus, tá? Então, aqui nós temos um triângulo, essa região branca aqui. Quais são os vértices desse triângulo? Então, os vértices onde dois lados estão se encontrando. Então, aqui, nós temos o vértice A. Então, o vértice tem um nome com a letra maiúscula porque é um ponto, né? O vértice B, onde esses dois lados estão se encontrando. Então, eu uso letra maiúscula para nomear ponto. E o vértice C, onde esses dois lados aqui estão se encontrando. Os lados, como são segmentos de reta, então é uma linha reta ligando dois pontos. Então aqui eu tenho ligando o ponto A ao ponto B. Então eu tenho o lado AB. E é comum a gente colocar essa linha reta embaixo, né, para representar os segmentos de reta. Outro lado, desculpa, ligando os pontos B e C. Nós temos essa linha reta. Então, nós temos aqui o lado BC. Porque o segmento de reta ele tem início e fim, ele é parte de uma reta, né? Agora, ligando os pontos A e C, nós temos o terceiro lado desse triângulo, que é o segmento de reta AC. Pode ser AC ou CA, tá? Mas é que geralmente a gente usa em ordem alfabética. Então, nós já temos aqui os 3 vértices ABC, os 3 lados AB, BC e AC, e os ângulos internos são esses ângulos que ficam para dentro do triângulo, né? Então, o triângulo é essa região branca aqui. Então, os ângulos internos, eu estou nomeando com letras minúsculas, só para diferenciar dos ângulos externos. Então, aqui nós temos o ângulo A,
Então, lembrando que ângulo, a gente sempre coloca esse acento circunflexo, né? Que a gente chama na matemática de chapéu. A chapéu, aí nós temos o B, o ângulo interno B, aí coloco o acento circunflexo, e o ângulo interno C, eu uso o circunflexo. Os ângulos internos, aí eu estou nomeando com letra maiúscula. Como é que a gente representa o ângulo externo? A gente pega o prolongamento, a gente prolonga um dos lados aqui, e a gente faz esse ângulo externo aqui, com um lado e o prolongamento do outro lado do triângulo. Então, nós temos os ângulos externos B. Aí eu estou colocando letra maiúscula. Vou colocar em ordem, né? Melhor. Os ângulos externos A, B e C. Só que agora com letra maiúscula, para diferenciar. Então, vamos lá. Classificação dos triângulos. A gente pode classificar os triângulos de duas maneiras diferentes. Ou a partir das medidas dos lados, ou a partir das medidas dos ângulos. A partir das medidas dos lados, podemos classificar como equilátero, isósceles ou escaleno. Quando é que a gente classifica um triângulo como equilátero? Quando os três lados têm medidas iguais. Aí eu vou colocar aqui, ó, um risquinho. Então, eu estou usando o mesmo risquinho, e aí eu estou indicando que os três lados têm a mesma medida. Triângulo isósceles, é aquele do chapeuzinho de festa. Dois lados com medidas iguais, então tem, ó, dois lados com medidas iguais, e o terceiro lado, ele tem medida diferente. Esse terceiro lado que tem medida diferente, ele é chamado de base do triângulo isósceles. Então, nós temos dois lados com a mesma medida e a base, que é o terceiro lado. Um triângulo ele é classificado como escaleno se os três lados têm medidas diferentes. Então, aqui, para indicar a medida de cada lado, eu vou usar marcações diferentes, tá? Então, eu usei, para um lado eu usei uma marcação, para o outro duas marcações, e para o terceiro lado três marcações. Tá? Geralmente a gente faz assim. Classificação dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos. Aí, sempre termina com ângulo, se você reparar aqui, porque eu estou classificando de acordo com a medida dos ângulos, ó. Então, pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Quando que a gente classifica um triângulo como acutângulo? Quando todos os três ângulos eles são agudos, né? O que é um ângulo agudo? Significa que a medida ela é menor do que 90 graus, tá? Então, aqui, os três ângulos, eles são agudos, tem medida menor do que 90. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Tá? E o ângulo reto a gente indica
por esse símbolo aqui, ó, que é um quadradinho com um pontinho dentro, no meio. Então, todo triângulo que você vê essa indicação desse quadradinho com um ponto no meio, significa que esse ângulo é um ângulo reto, e então esse triângulo é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, um ângulo com a medida igual a 90 graus. Quando que um triângulo ele é classificado como obtusângulo? Quando tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que tem medida maior que 90 graus. Então, aqui, ó, nesse triângulo, esse ângulo aqui, ó, ele é mais aberto, se você reparar. Então, esse ângulo mais aberto, ele tem medida maior que 90 graus. Então, aí eu vou classificar esse triângulo como obtusângulo. Agora a gente vai ver algumas propriedades importantes para a gente começar a fazer alguns exemplos. Primeira propriedade que eu já indiquei lá no primeiro quadro, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, isso aqui vale para qualquer triângulo. O que vale para qualquer triângulo também é que a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos é igual a 180 e a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Uma coisa bem interessante na aplicação de exercícios que nós podemos usar é essa terceira propriedade. Cada ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Parece que é uma sopa de letrinha, mas não é difícil de entender isso. A gente vai aplicar nesse exercício essa terceira propriedade. Aqui, ó, nós temos que esse ângulo indicado por Y, ele é um ângulo externo. Nós temos aqui, ó, o prolongamento desse lado, do lado BC, e nós temos o lado AC. Então, ó, o ângulo externo, ele sempre pega o prolongamento de um dos lados do triângulo e um outro lado do triângulo. Então, é esse ângulo que está aqui para fora, ele é um ângulo externo. Então, aqui, vamos indicar isso aqui. Ó. Então, aqui, Y é um ângulo externo. Ok. Vamos indicar também, olha aqui, ó, o que é um ângulo adjacente? Significa que eu tenho, ó, o lado do ângulo. Então, nós temos que todo ângulo ele tem dois lados. Então, nós temos que esse ângulo externo Y, ele tem esse lado aqui, e tem esse outro lado formado pelo lado do triângulo AC. Veja bem, esse lado aqui, ó, ele está tanto para esse ângulo externo, quanto para o ângulo interno X. Então, o X aqui, ele é um ângulo interno adjacente a Y. Então, vamos escrever isso também.
Então, x é um ângulo interno adjacente a isso. A gente vai usar isso daqui a pouco. Ok? Então, nós temos essas duas informações aqui. Tá? Ó, vamos voltar aqui, ó. Cada ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, a partir dessa sopa de letrinha, nós podemos já encontrar quanto que vale o y. Por quê? Aqui, nós temos que o ângulo A, ele vale 90 e o ângulo B, ele vale 55. Esses dois ângulos aqui, eles não são adjacentes a Y. Por quê? O único ângulo adjacente a Y é o X. Tá? Eu só vou ter um ângulo interno adjacente ao externo. Tá? Então, aqui, ó, eu já consigo calcular o valor de Y. Então, o Y é um ângulo externo e a medida dele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, eu vou somar 90 mais 55, tá? Então, a medida do ângulo Y é 145 graus. Ok. Então, agora nós encontramos o Y. Agora, olha só. O ângulo X e o ângulo Y, se eu juntar os dois aqui, ó, vai dar metade de um círculo. Metade de um círculo, ela tem uma abertura de 180 graus, né? Um círculo inteiro são 360. Metade de um círculo, 180. Vamos puxar aqui, ó. Só para não termos dúvida, vou puxar o transferidor para cá. Ó. Então, aqui, ó, nós temos um transferidor. O transferidor, ele é metade de um círculo. Ó, aumentei um pouco aqui. O transferidor, ele é metade de um círculo. Então, ó, ele tem aqui medida de 180. Ó. Ele começa no 0, ó, vai de 10 em 10, vai de 180. Tá? Então, se eu juntar o X com o Y, vai dar metade de um círculo. 180. Ó, então, a gente vai montar uma equação para descobrir o valor de X. Então, ó, eu tenho dois ângulos adjacentes. E aí, se eu juntar as duas medidas, vai ser igual a 180.
Claro, eu só posso fazer isso aqui se eu sei uma das medidas. No caso aqui, eu sei quanto é que é a medida Y. Então, a gente vai usar ela, né? Então, aqui, eu quero descobrir o X e eu sei que o Y é 145. Aí, uma travadinha aqui. Tá, então aí, como é que a gente resolve essa equação? Vou colocar o 145, subtraindo. Então, o valor de x vai ficar 180 menos 145. Então, a medida x aqui, ela é igual a 35 graus. Ok? Então, aí a gente encontrou x e y. Então, aqui nós utilizamos aquela terceira propriedade dos triângulos. Tá. Segundo exercício. Segundo exercício, a gente vai usar a primeira propriedade. A primeira propriedade, ela fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu somar a medida do ângulo interno S com a medida do ângulo interno R com a medida do ângulo interno C, eu tenho um valor de 180 graus. Tá? Então, vamos fazer por partes. Nós temos aqui, primeiro, que determinar o valor de x. Então, para determinar o valor de x, a gente tem que resolver essa equação. Né? Que equação? A equação que soma as três medidas. Tá? E aí, então, eu vou conseguir encontrar o valor de x. Então, aqui a gente vai usar a primeira propriedade, que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Nós vamos cair numa equação do primeiro grau com uma incógnita. Igual 180. Então, aí a gente vai manter no primeiro membro o x. Então, eu vou juntar, ó, x, eu vou juntar com 2x, e vou juntar... Espera aí que deu uma travada aqui. Meu Deus. Espera aí. É doido? Tá. Então, x, eu vou juntar com 2x e vou juntar com 5x. Aí, o termo que não aparece x, eu vou jogar para o segundo membro, só que usando a operação inversa. Então, vai ficar 180. Ah, aqui é 20 graus, né? Desculpa. Então, 180 menos 20.
Então, ó, 1x mais 2x mais 5x, 8x, né? Igual a 160. E o teclado está travando. Então, 8x igual a 160 graus. Então, para encontrar o valor de x, vamos fazer 160 dividido por 8. Então, o x vai ficar igual a 20 graus. Então, respondemos a primeira coisa que está pedindo no problema. Determine o valor de x. Segundo, encontre o valor dos ângulos internos. Tá. Tá. Então, aqui eu vou ter que fazer uma outra página aqui. Então, o primeiro ângulo interno vale x. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o T, que é o primeiro ângulo interno, ele vale x, e o x a gente já encontrou. Vale 60. Eu estou com problema aqui no mouse. Agora a gente tem que encontrar o valor de S e o valor de R. Tem problema. Ó, o mouse está agarrando. É o frio, né? R. Tá? Eu vou abrir aqui um outro quadro. O valor de S é 2x. Então, aqui, ó, S é igual a 2x. A gente viu que o x vale 20. Então, o S é igual a 2 vezes 20. 2 multiplicado por 20 é igual a 40 graus. Então, S 40 graus. Então, vamos voltar para lá e vamos colocar o S, ele tem medida de 40 graus. Agora, o R, ele mede 5x mais 20. Então, vamos voltar para cá. Então, R 5x mais 20. Eu sei que o x vale 20, então vai ser 5 multiplicado por 20 mais 20. Então, o R, 5 vezes 20 vai dar 100.
dá 100. Então, vamos fazer 100 mais 20. Que vai ficar igual a 120 graus. Então, o ângulo R é igual a 120 graus. Ok. Aí agora a gente vai calcular. Vai classificar o triângulo quanto à medida dos ângulos internos. Então, quanto à medida dos ângulos internos, o triângulo ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Eu já encontrei que as medidas dos três ângulos internos aqui. Um é 120, o outro é 40, o outro 20. Ok? Os três ângulos são agudos, têm medidas menores do que 90 graus? Não. Eu tenho um ângulo reto? Não. Eu tenho aqui que um ângulo é obtuso, que é o ângulo R. 120 é maior do que 90, então esse ângulo é obtuso. Então eu vou classificar esse triângulo como obtusângulo. Então, o triângulo é obtusângulo. Peraí. Fiz uma salada aqui. Obtusângulo. Obtusângulo. Tá certo. Ok. Então, esse triângulo é obtusângulo. Terceiro exercício. Determine o valor de x. E agora? Como é que a gente faz? Agora, a gente pode fazer de duas maneiras diferentes. Eu vou fazer da maneira que a gente fez o primeiro exercício. Ó, esse ângulo externo, ele é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Ó, então eu tenho, ó, se eu somar esse ângulo, a medida desse ângulo, com a medida desse outro ângulo, eu vou ter a medida desse ângulo externo aqui. Ok? Então, para determinar o valor de x, eu tenho que novamente resolver uma equação. Então, veja bem, a maioria dos exercícios aqui está caindo em resolução de equações, né? Isso aí é comum em exercício que você usa que a soma dos ângulos internos é igual a 180, que a medida do ângulo externo é igual à medida dos dois internos não adjacentes a ele. A maioria das vezes você vai usar esse artifício de resolver uma equação. Então, aqui, ó, nós vamos fazer aqui 3x mais 4x, que são as medidas dos ângulos internos não adjacentes, é igual a 105. Vou somar, ó, 3 mais 4, 7x, é igual a 105. Ele deu uma travada aqui.
O mouse está travando. Ok. Então, para determinar o valor de x, eu vou passar o 7 dividindo. Operação inversa. Então, 105 dividido por 7. Então, ele está pedindo só para determinar o valor de x, né? Não está pedindo a medida dos 3 ângulos. Então, o valor de x vai ficar igual a 15 graus. Isso. Sim. Ok? Então, a gente termina a primeira aula de triângulos. Na próxima aula, nós estudaremos a congruência de triângulos.